Salve, rapaziada. Pergunta polêmica aqui, tá? Fortaleza começou a Série A na oitava colocação, 10 pontos conquistados, 2 vitórias, 4 empates. O Fortaleza ainda não perdeu na competição, então não tem como você analisar o recorte atual da temporada do Fortaleza na Série A e falar que tá ruim. Não tem como, é impossível você falar que é ruim. Mas eu analiso que poderia ser muito melhor. Então comenta aí já. Tá bom a temporada do Fortaleza na Série A nesse início? Tá mediano? Tá acima da expectativa ou tá abaixo da expectativa e tal? Comentem aí o que, é que vocês acham, tá? Mas é uma pergunta polêmica por quê? Você empatar contra a Internacional dentro de casa, você empatar contra o Grêmio fora de casa, empatar contra o São Paulo no Castelão, empatar contra o Corinthians na Neoquímica Arena, isoladamente não são resultados ruins. Não dá para chamar que é um resultado ruim em si. Mas espera aí. O Fortaleza joga mais bola do que esses 4 times na temporada. No recorte atual da temporada, o Fortaleza joga mais bola do que esses 4 times. Então, eu olho para esses 4 empates no compilado no início da Série A e eu não vejo como bons resultados analisando o compilado, tá? Agora é que tá o grande ponto. Será que eu coloco uma expectativa além do que esse Fortaleza pode oferecer na Série A? Sei lá, talvez sim, talvez não. Ou será que a torcida do Fortaleza olha para o que o time pode fazer e fala: a gente não vai muito além disso e tá bom, esses empates aí. Eu já analiso da seguinte perspectiva: poderia ser muito melhor. Acho que o Fortaleza poderia ter pelo menos uma vitória contra esses 4 times que eu citei. E aí perde um outro jogo ali, empata um mais dois e já era. Porque campeonato de pontos corridos é melhor você vencer o jogo e perder 2 do que empatar 3 jogos. Óbvio, empatar 3 jogos você fica psicologicamente ali, pô, a gente não perde ninguém, a gente é imbatível, a gente tá bem, verdade, mas na questão da pontuação e da importância da vitória, que é o primeiro critério de desempate, beleza? Primeiro é o número de pontos, e se tiver tudo empatado em pontos, você vai para o número de vitórias. Então, ter mais vitórias do que empates é interessante na Série A, sem dúvidas nenhuma. Pode ser um fator fundamental na última rodada para decidir uma vaga ali na pré-Libertadores, ou na Libertadores, ou briga pela queda, ou uma vaguinha ali mais na Sul-Americana, enfim, é o critério mais importante de desempate aí, tá, gente? É só analisar aí minimamente o campeonato. Então, vamos lá. Primeiro, sobre a tabela, né? Ó, o Fortaleza, ele está justamente na frente de todos esses adversários que eu citei, todos. O Fortaleza está na frente do Corinthians, o Fortaleza está na frente do Internacional, do Grêmio e do São Paulo. Isso é um ponto positivo. Porra, Fortaleza está melhor do que os outros. Só que aí é que está o meu grande ponto. Eu acho que o Fortaleza ele deveria vencer pelo menos um desses confrontos aí contra esses 4 times. E aí você hoje, Fortaleza, poderia estar ali, sei lá, com 12 pontos, estar ali na sexta colocação ou na quinta colocação. Por quê? Porque o Fortaleza tem bola e teve bola para vencer esses times. Que na real, só para colocar o contexto aqui, não tem aquele meme do amor. Quantas vezes a gente faz amor no ano e tal? Quase todo dia. Quase segunda, quase terça, quase quarta, quase quinta, quase sexta. O Fortaleza ficou muito assim. Quase vencemos contra o Corinthians, mas quase perdemos também. Quase vencemos contra o São Paulo, mas quase perdemos também. Quase vencemos do Grêmio. E o segundo tempo do Fortaleza foi bem interessante, mas também quase perdemos. O Grêmio teve oportunidades ali também para fazer gols. Acho que, de um modo geral, os empates, num contexto geral, acho que não fica muito longe da realidade, não, tá? Contra o Corinthians ficou um gostinho amargo ali, porque foi um gol entregue do Fortaleza ali já na reta final do segundo tempo. Mas, enfim, esse quase eu não analiso como um grande ponto positivo, não, tá, gente? Mas quem quiser se apegar e falar, o recorte do Fortaleza histórico é um time que não é um time de Série A, que briga por coisas maiores, não. Quando vai pra Série A, briga para não cair. Então, ok, quem quiser se apegar a esse recorte aí histórico do Fortaleza. Meus amigos, o jogo de ontem contra o Grêmio, eu até publiquei no meu Twitter, que foi um jogo duro de se assistir. Duro, mais um jogo duro de se assistir. Contra o São Paulo foi um jogo ruim de se assistir, mas o jogo de ontem contra o Grêmio também foi um jogo bem ruim de se assistir, assim. Principalmente ali no primeiro tempo, um jogo que o Grêmio tentava propor mais jogo, ter um pouco mais de posse de bola, tentava agredir mais o Fortaleza, mas você não conseguia extrair muitos lances ali perigosos. Teve alguns ali espaçados e tal, mas não dá para extrair muita coisa. O Grêmio não chegava com tanto perigo. Teve até uma boa bola divina no início do jogo, que João Ricardo fez uma defesaça. Inclusive, os melhores do jogo ontem foram os goleiros.
João Ricardo, uma grande partida de João Ricardo, que é muito melhor do que Fernando Miguel, passou uma perspectiva ali que ele tende a ser o titular aí com o Fortaleza nos próximos jogos. E o goleiro do Grêmio também foi bem, o Gabriel. Então, foram os dois protagonistas do jogo. O Fortaleza chegava com perigo e tal, mas na reta final do segundo tempo. O Fortaleza cresceu ali no sprint dos 20 aos 45, 48 minutos do segundo tempo. Antes disso, era um Grêmio melhor no jogo, se impondo um pouco mais, jogando na arena do Grêmio. Mas também não era um Grêmio com grande volume ofensivo, longe disso. Era um Grêmio que chegava, finalizava mais e tal, mas também para você extrair muita coisa desse jogo aí é difícil. O Grêmio que nesse momento na temporada tá aqui ó, abaixo do Fortaleza, na 11ª colocação. Então, assim, gente, no geral foram 17 a 14 em finalizações. O Grêmio finalizou mais e chegou um pouco mais. Mas o Fortaleza teve as finalizações raspando a trave com o Romarinho, com o Pochettino. Teve a bola de Pikachu que o Gabriel fez uma defesaça. Enfim, é até difícil fazer uma grande análise do jogo, porque se repetiu o mesmo padrão durante o jogo. O Grêmio com mais posse de bola, normalmente no campo de ataque, tentando se impor um pouco mais, e o Fortaleza se defendendo como podia e se defendia bem de um modo geral, dentro das suas limitações e espetando ali nos contra-ataques de vez em quando. Enfim, eu até talvez exagerei demais falar que o jogo foi muito ruim de se assistir, mas também não foi um jogo bom, né, gente? Vamos ser bem sinceros. Acho que deveria ser 1-1, traduziria melhor o que foi o jogo. Enfim, é só para colocar o contexto aí do Fortaleza nesses primeiros jogos aí na Série A, tá? Acho que poderia ter sido um pouco melhor. Agora tem o contraponto, né? Beleza, agora o Fortaleza vai pegar o Palmeiras na Copa do Brasil. Eu vou fazer uma live específica para falar sobre a Copa do Brasil, tá? Mas é o seguinte, para mim a diferença aumentou. O favoritismo do Palmeiras já era claro e evidente e hoje esse favoritismo é ainda maior. Agora o Fortaleza ele vai pegar uma sequência de jogos que o Fortaleza é bem favorito. América Mineiro fora, apesar de ser em Minas Gerais, o Fortaleza é favorito. Vasco em casa, depois tem o Bahia, e depois tem quem? Cadê Bahia? Depois tem o Botafogo. Pronto. Esse sprint dos 3 jogos aqui é o seguinte. Beleza, quem quiser encarar esses resultados aí como bons, esses empates aí do Fortaleza, ok. Não acho nenhum grande absurdo. Mas é aquilo. Empatou esses jogos aí, foi beleza. Agora tem que ganhar do América Mineiro, do Vasco e do Fortaleza. Não necessariamente dos 3, mas colher pelo menos 2 vitórias aqui, uma derrota, acho que tá dentro de um contexto, até porque o Fortaleza ele talvez perca até pontos a mais do que deveria perder, porque vai ter Sul-Americana no meio e Copa do Brasil também, e aí se mesclar o time, naturalmente vai ter uma queda ali de rendimento e de patamar do elenco, né, de modo geral. Então, eu analiso esse início de Série A do Fortaleza sendo positivo, sim, só que poderia ser um pouquinho melhor, tá? O Bahia começou do jeito que todo mundo esperava, né? Briga contra rebaixamento mesmo. Inclusive, só um parênteses, tá? Minha projeção do Fortaleza foi ser justamente o 8º da Série A. Eu cravei o Fortaleza sendo 8º. Até agora tá sendo 8º, né? Mas muito cedo ainda, óbvio. O Bahia começou daquele jeitinho que todo mundo já esperava. Briga contra rebaixamento mesmo. 6 pontos em 6 jogos. É basicamente, aspas, um empate por jogo, né? O Bahia venceu 2 jogos e perdeu o resto. Perdeu contra o Flamengo, que já era bem esperado, porque o Flamengo é muito melhor. Não que pratique um grande futebol, mas é melhor em termos de elenco, por isso que venceu o jogo. O Fortaleza, ele perdeu o Bahia, ele perdeu pro Botafogo ali também, perdeu na estreia da Série A contra o Bragantino, colheu resultados ruins, né? E venceu os jogos que tinha que vencer, Coritiba e Vasco, confronto direto. Então, eu analiso o início de Série A do Bahia dentro de um contexto nem muito acima do esperado, nem abaixo. E, poderia ser melhor? Poderia ter um pontinho ali a mais contra o Botafogo ou contra o Bragantino. Poderia colher um resultado melhor, sem dúvida nenhuma. Poderia estar com 7 pontos nesse momento. Poderia. Mas eu acho que esse é o patamar do Bahia na Série A nessa temporada com esse elenco aí, tá? Então, acho que está dentro do contexto que o Bahia fez até agora na Série A. O Bahia que vai enfrentar o Goiás, agora chegou numa reta de jogos. Eu não vou nem falar lá de Copa do Brasil agora, tá, gente? Porque isso aí é um papo para depois. Tô mais focado em Série A nesse momento. E o Santos, ele, assim, da mesma forma, isso aqui vale para todos os times nordestinos, tá? Que aqui o foco é para falar do esporte, aí depois a gente expande para o Nordeste, né? Mas assim, isso aqui vale para todos. O Bahia, o Fortaleza e o Sport, eles pioraram em termos de percentual de favoritismo. Eles pioraram.
O Santos, ele era um pouquinho favorito, ou o Bahia ali era um 51-49 para um lado ou para o outro, mas depois desses jogos o Santos se tornou mais favorito, de fato, ou favorito para o confronto 55-45 ou 60-40, e o Bahia piorou. E o Sport também piorou em termos de favoritismo em relação ao São Paulo. O São Paulo melhorou um pouco, assim como o Fortaleza em comparação ali com o Palmeiras, tá? Agora, o Bahia ele vai ter um recorte agora de jogos que ele vai ter que ganhar, vai ter que ganhar do Goiás. Ele é obrigado a vencer do Goiás para se dar o luxo de empatar ou perder contra o Internacional fora. E depois pega o Fortaleza, que é um tramba desse tamanho, fora de casa. Então, o recorde dos próximos 3 jogos do Bahia, se tudo acontecer dentro da normalidade, vamos continuar ali, 14º, 13º, 16º, ou até cair de fato para a zona de rebaixamento. Despencar ali um pouquinho para a 17ª colocação, não é nenhuma loucura, até porque a diferença é de 1 ponto só para o Corinthians, e acho que a régua do Bahia hoje temos que vencer desesperadamente todos os confrontos diretos, porque colher pontos importantes contra São Paulo, sei lá, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, é mais na base da sorte do... Você não vai projetar. A realidade é essa, você não vai projetar o Bahia conquistando pontos importantes contra Flamengo, Palmeiras, Botafogo. Não vai, não vai. Hoje você não vai projetar. Daqui a um mês a conversa pode ser outra. Então, o momento do Bahia temos que vencer desesperadamente os confrontos diretos, e o próximo jogo é jogo de final de Copa do Mundo para o Bahia e para o Goiás também, logicamente. Então, o Bahia vencendo, ele vai ter uma tranquilidade ali melhor para respirar fora do Z4. É isso aí. Se ele perde do Goiás, aí já é um pouquinho de desespero, porque a sequência é Inter, Cruzeiro, Fortaleza e tal, e aí não dá para projetar muitos pontos não, tá? Sendo bem sério, essa é a realidade do Bahia na Série A. Começou dentro do que todo mundo já esperava, briga pelo rebaixamento. E o Fortaleza começou também dentro do que todo mundo esperava, só que eu esperava um pouquinho além disso aqui. Eu esperava uma 6ª colocação, pelo recorte dos adversários que o Fortaleza enfrentou. Enfim, aguardar, tá, gente? Só para pegar o contexto do que eu vejo agora até o momento da Série A. O Palmeiras tá ali no bolo, 2ª colocação. O Botafogo perdeu a primeira ontem do Goiás. Fluminense terceiro. O Cruzeiro, que cresceu muito nos últimos jogos, sem dúvidas. O Cruzeiro, ele subiu de patamar nos últimos 4, 5 jogos. Depois que saiu aquele sorteio da Copa do Brasil, o Cruzeiro ele cresceu muito de produção, de fato, e goleou mais um adversário, foi 4-0 aí no América Mineiro, tá? Atlético Paranaense, Galo, Santos, Fortaleza, e vem a galera aí abaixo, né? Enfim, o Z4 é Corinthians, Cuiabá, Coritiba e América Mineiro. Do Z4, pelo menos a galera já projetava com muita convicção Cuiabá e Coritiba, que tomou a virada nos acréscimos no Atletiba, tá? Bom, gente, é isso. Tamo junto, um abraço para todo mundo. A gente volta aí mais tarde, só queria pegar o que eu vi até agora da Série A e colocar ali a tabela planejada, né, de Fortaleza e Bahia. Tamo junto. Abraço. Fortaleza cumpriu ali a tabela planejada? Poderia ser um pouquinho melhor. O Bahia tá dentro de um normal ali, acho que é bem por aí, mais ou menos. Poderia ter um pontinho a mais também, mas enfim, tamo junto.